Amém. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Abacuque capítulo 2. Dessa vez eu sou tentado a fazer pela terceira vez a mesma piada, mas eu não vou fazer. Abacuque capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. Livro de Abacuque capítulo 2, nós estamos percorrendo a nossa atenção nesse livro de apenas 3 capítulos, mas um livro que responde aí muitos dos nossos anseios, das nossas angústias. Abacuque capítulo 2, do versículo 1 até o verso de número 5. Amém? Agora está mais fácil de achar ou não? Agora está mais... Então vamos lá então. Abacuque capítulo 2, versículo 1 até o 5. A palavra de Deus diz assim: Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso e tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, e não se farta. E ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Paramos por aqui, nós vamos orar. Pai amado, nós te pedimos o auxílio do Espírito Santo para que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã. Não nos importa, Deus, em nenhum momento ter algum tipo de conhecimento, se não for um conhecimento para a vida. Se for um conhecimento intelectual, mas que se não for aplicado de uma forma prática, isso não terá valia nenhuma. Precisamos, a Deus, do Teu Santo Espírito para iluminar nosso coração e a nossa mente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no dia 23 de setembro deste mês, uma menina chamada Greta Thunberg, uma ativista sueca do meio ambiente, apenas 16 anos, ela sobe no palco principal de discursos da Cúpula do Clima em Nova York, um evento realizado pela Organização de Nações Unidas. E ela recebe ali a oportunidade de fazer um discurso em defesa do meio ambiente. O discurso dela ficou muito conhecido. Ela ficou muito conhecida. E, apesar do discurso dela ter algumas situações que nós não precisamos discutir, mas uma frase me chamou a atenção. A frase que ela disse, se dirigindo para os governantes, porque ela estava discursando para os governantes, foi a seguinte frase: Vocês roubaram a minha infância, vocês roubaram meus sonhos, vocês se aproximam de nós para nos dar esperança, mas vocês são homens maus. Fecha aspas. Uma frase significativa, uma frase forte e uma frase verdadeira. Verdadeira talvez não no sentido do que ela está tentando dizer ali, discursar, mas verdadeira no sentido de dizer de que os homens maus existem e de que homens maus são capazes de roubar sonhos, são capazes de roubar infância, são capazes de roubar esperança, são capazes de destruir vidas. Amados, essa é uma realidade nossa. Neste mundo que nós vivemos,
que a palavra de Deus vai dizer que este mundo jaz no maligno, e que a natureza do pecado é inerente na nossa realidade, nós vamos deparar com algumas consequências de que homens maus estão sempre aí, na ativa, destruindo sonhos, destruindo infâncias, destruindo esperanças, destruindo vidas, até que alguém chega à conclusão de que é isso aí mesmo. Mas, queridos, nessa manhã eu gostaria de, talvez nessa manhã você tenha vivido uma realidade parecida com essa. Talvez essa seja a sua história de vida. Talvez essa seja o seu pano de fundo. Porque se você olhar para o lado, talvez você depare com alguém, você não conheça a história, mas talvez alguém do seu lado teve os sonhos, a infância, as esperanças, a vida destruída por homens maus, por mulheres más, por situações horríveis. E que durante a vida inteira buscou uma resposta por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem. E durante a vida inteira viveu um conflito moral, um conflito ético e um conflito religioso. Por que Deus permitiu? Ou talvez, onde estava Deus? Ou talvez, por que Ele não fez nada? E essas perguntas, se não respondidas corretamente, podem nos levar a nos afastar completamente de Deus, admitindo a inexistência de Deus, ou então pode nos levar a uma compreensão errada de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Deus faz. Mas essa manhã eu gostaria de falar sobre essa realidade e trazer o tema desse sermão. O tema desse sermão é o consolo que vem do céu. O consolo que realmente alivia e responde às questões mais profundas da nossa alma não pode ser um consolo que vem das circunstâncias que nós estamos vivendo aqui e que não respondem absolutamente nada. O único consolo que pode trazer paz para o nosso coração é o consolo que vem da parte dos céus, é o consolo que vem da parte de Deus, é o consolo que vem da parte do trono da graça. Então, amados, hoje eu gostaria de, à luz desse texto, falar sobre o consolo que vem do céu. E vocês sabem muito bem que Abacuque está vivendo um dilema e um conflito. E o conflito de Abacuque é muito simples, mas, porém, muito profundo. Porque Abacuque, ele está vivendo uma dificuldade, uma crise teológica. E essa crise teológica está baseado na pergunta: por que Deus está permitindo que a Babilônia, um povo ímpio, um povo sanguinário, um povo horrível, um povo pecador, uma nação que não está comungando dos caminhos do Senhor, Deus está usando essa nação para disciplinar a Judá, o povo de Deus. Apesar de Judá ser uma nação que naquele momento está padecendo do pecado, não é pior do que a Babilônia. Essa é a crise teológica de Abacuque. Essa é a crise que ele está vivendo de uma forma muito profunda, o que leva ele a clamar a Deus, a buscar a Deus e a ter algum tipo de direcionamento diante de Deus. Abacuque se levanta para questionar a Deus em alguns pontos. Porém, a outra parte do conflito é que ele sabe Abacuque conhece algumas características do ser de Deus. E ele não abre mão dessas características. Ele sabe que Deus é santo, ele sabe que Deus é justo, ele sabe que Deus é eterno, ele sabe que Deus é o Deus da aliança, ele sabe que Deus é o Deus imutável. E ele sabe também que a disciplina de Deus não vem para a destruição, não vem para a morte, mas vem para a vida e vem para a restauração. Aqui se configura então o conflito. Como conciliar essas duas coisas?
Talvez a resposta ou a atitude natural seria numa rota de colisão, como se duas convicções estivessem de frente uma com a outra, ali pudesse ter algo assim que espanar. Mas Abacuque, então, ele toma uma decisão. Essa decisão é: eu não vou comprometer a verdade de Deus. Se eu não estou entendendo alguma coisa, eu preciso buscar uma resposta da parte de Deus. Eu não duvido do caráter de Deus, eu não duvido de quem Deus é, eu não duvido do que Deus faz. Eu preciso, então, buscar uma resposta. Eu preciso, então, buscar um caminho novo. Eu preciso, então, buscar uma forma nova de enxergar. É por isso que Abacuque, então, vai se colocar na torre de vigia. No capítulo 2, versículo 1, então nós vamos ter nosso primeiro ponto desse sermão. Porque Abacuque precisa, então, acalmar o coração. Abacuque precisa acalmar e fazer sossegar a alma. No capítulo 2 de Abacuque, versículo 1, ele vai dizer essas palavras: por-me-ei, então, na torre de vigia. Colocar-me-ei na fortaleza, e ali eu vigiarei e vou esperar uma resposta de Deus para a minha queixa. A primeira coisa que Abacuque vai fazer, e é o primeiro ponto do nosso sermão, é que nós precisamos buscar um consolo e acalmar o nosso coração. Quando nossa crise, ela entra em choque, quando nós entramos em choque com algumas convicções, nós precisamos fazer uma escolha consciente de que a verdade de Deus precisa ficar intacta. E que se nós não conseguimos entender os propósitos de Deus, os caminhos de Deus, o alvo de Deus, nós não podemos sacrificar o ser de Deus, a verdade de Deus, o que Deus faz, em troca de uma explicação lógica, racional, que nós queremos obter. Abacuque não entende, mas Abacuque escolhe: eu não posso comprometer a verdade de quem Deus é. E aí então o que ele faz? Ele sai da masmorra da dúvida, ele sai da masmorra do desespero, da crise, e ele vai para uma torre. Aí ele vai usar a figura da torre de vigia, da fortaleza. É um lugar tranquilo. Lembrando de Salmo 131, versículo 2, quando Davi vai dizer assim: eu fiz sossegar a minha alma, como uma criança desmamada que sossega no peito da mãe. Abacuque precisa então sossegar o coração para que ele possa obter da parte do céu um tipo de consolo que ele precisa. Queridos, no momento da crise, no momento de desespero, a pior coisa que nós podemos fazer é entrar em mais crise, em mais desespero. A figura que eu uso é que, não sei se alguns irmãos já tiveram a oportunidade, ou então, não diriam um privilégio, mas tiveram a oportunidade de, numa determinada parte do rio, entrar num lugar chamado areia movediça. Areia movediça é o seguinte: aparentemente está tudo tranquilo, só que se você entrar, você começa a afundar. E quanto mais você mexe, mais você afunda. Quanto mais você debate, mais você vai. A lógica parece que, no momento de crise, quanto mais nós nos desesperamos, mais afundados no desespero nós ficamos. Nós precisamos de um lugar tranquilo. Nós precisamos, então, tomar a decisão de fazer sossegar. É uma decisão. Precisamos fazer sossegar a nossa alma para que nós possamos obter da parte de Deus consolo e graça. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei na fortaleza da salvação. E ali eu vou esperar uma resposta de Deus. E aqui, amados, eu queria destacar três verdades. A primeira verdade é que no momento em que nós estivermos buscando o consolo da parte de Deus, nós precisamos entender que é a hora da gente orar. É a hora da gente erguer a nossa voz em busca, aliás, fazendo orações específicas
e buscando respostas específicas. Se você perceber, veja aí no verso 1, que Abacuque espera uma resposta para a queixa dele. Abacuque não está fazendo uma oração genérica, Abacuque não está fazendo uma oração superficial, Abacuque não está fazendo uma oração que a gente costuma fazer antes de dormir. Abacuque está perguntando para Deus por que aquelas coisas acontecem, e ele não para de perguntar enquanto Deus não der uma resposta específica. O que nos leva a entender, amados, que no momento da oração, o momento da oração não é um momento estático, não é um momento onde nós apenas falamos, mas é um movimento orgânico de pai para filho, de filho para pai, onde nós oramos e Deus responde. Significa dizer que nos momentos de oração há um momento em que nós falamos, mas há também um momento em que nós escutamos. E aí você pergunta assim, poxa pastor, mas será que Deus um dia vai falar audivelmente comigo? Eu vou te dizer o seguinte, não sei, é bem provável que não, mas Deus não é impedido para que faça. Mas Deus pode colocar no seu coração algumas respostas na sua alma que vão te direcionando, mas a nossa ansiedade é tanto, a nossa pressa é tanto que nós não temos tempo para fazer sossegar a nossa alma, ficar em silêncio, ficar ali ouvindo, esperando pacientemente uma resposta que vem da parte de Deus. Muitas das vezes a nossa vida de oração fracassa porque nós não entendemos a oração como uma conversa, nós entendemos a oração como um ritual que nós precisamos cumprir todos os dias, mas se nós entendemos a oração como um ritual e não uma conversa, e não um relacionamento, e não um momento de pai e filho, nós vamos perder muito, porque a oração, a gente fala e Deus responde. A segunda verdade é que Abacuque faz isso de uma maneira perseverante. Ele vai fazer isso até que Deus responda. A impressão que dá é que Abacuque permaneceu ali dia após dia, dias e dias, e ali ele permanece naquele momento de oração, naquela convicção, até ele obter uma resposta que vem da parte de Deus. Se não respondeu hoje, vai responder amanhã. Se não respondeu amanhã, quem sabe amanhã, depois de amanhã, um dia, mais um dia, eu vou permanecer aqui até que Deus me responda, porque a tarefa do vigia é o seguinte, eles permaneciam na torre de vigia, e ele ficava olhando para frente, e nada tirava dali, até que um dia aparecesse o movimento do inimigo, e ele pudesse então exercer a sua função de avisar todo mundo. Mas enquanto o inimigo não aparecia no horizonte, ele permanecia olhando fixamente, irredutivelmente, perseverantemente. Por-me-ei na torre de vigia até a hora que Deus me responder. Mas o problema é que nós não aguentamos ficar 10 minutos em silêncio. Já parou para ficar 10 minutos em silêncio? É em silêncio, mas em silêncio, buscando a resposta de Deus, não é em silêncio, mexendo no celular, não. Terceiro lugar, amados, Abacuque, ele procura um local. E aqui eu entendo, queridos, uma verdade para nós precisamos de ter o nosso local de quietude. O Senhor Jesus faz menção desse local de quietude. Quando nós formos orar, nós fechamos o nosso quarto, fechamos a porta e ali nós derramamos o nosso coração. Qual é o local da sua fortaleza? Onde é a sua torre de vigia? Jesus nos ensina muito sobre isso quando ele vai para o jardim de Getsêmani, quando ele vai para o deserto orar, quando ele entra na quietude da sua solidão, só ele, Deus. A pergunta que eu faço para você é: onde é o seu local, a sua fortaleza de vigia? Os puritanos, no século XVIII, século XIX, eles tinham o que eles chamavam de quarto de oração. Um cubículo de 1 metro por 1 metro, onde apenas eles
tinha ali uma almofada para pôr a Bíblia e ali eles se ajoelhavam e oravam. Com o passar do tempo, as arquiteturas foram se evoluindo e o quartinho de oração foi então sendo tirado dos moldes da casa, dos projetos. Onde é o seu local de quietude? Onde é a sua fortaleza? Onde é a sua torre de vigia? Onde é que você derrama o seu coração diante de Deus? Só você e o Pai. Nós precisamos buscar consolo do céu, fazer sossegar nossa alma, fazer orações específicas, buscando respostas específicas, de uma forma perseverante. Se não der hoje, vai amanhã. Até que Deus me responda, até que Deus console a minha alma, até que Deus me traga para a tranquilidade do mar, sem ondas. Mas nesse texto também nós entendemos e nós podemos aprender uma segunda lição. A segunda lição é que Deus vai responder, e a segunda lição é que o consolo do céu é que Deus agirá. Veja aí no versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até que passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará, e se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Olhando para esse texto somente, nós podemos ficar em dúvida, mas o que Deus está respondendo? Que visão é essa que Deus está respondendo? A visão está aí no versículo de número 6, até o versículo 20, nós não vamos discorrer sobre ela neste momento. Mas o fato é que no capítulo 2, versículo 6 até o versículo 20, Deus vai sentenciar a Babilônia em 5 pontos. São 5 ais, ou são 5 prescrições contra, ou são 5 sentenças contra a Babilônia, os caldeus. Deus está dizendo o seguinte: a visão que eu vou te dar, Abacuque, é que eu vou agir em defesa e eu vou agir contra aquele povo ímpio que eu mesmo vou levantar. O que Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, presta atenção, essa nação, apesar de ímpia, apesar de cruel, apesar de pagã, apesar de maldosa, apesar de sanguinária, ela não passará impune. Neste momento ela é um instrumento nas minhas mãos, mas depois ela sofrerá o meu juízo. E aí então Deus vai falar para Abacuque o seguinte: em primeiro lugar, escreve a visão. Veja aí, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. A visão, ela vem da parte de Deus, mas a visão não pertence a Abacuque. A visão não era para permanecer apenas para consolar o coração do profeta de Deus. A visão era para ser registrada e a visão era para ser passada adiante. O consolo não pode ficar apenas para uma pessoa, mas o consolo precisa ser distribuído, porque diz a palavra de Deus que as multidões estão como que cansadas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Pessoas precisam ser consoladas com a verdade de Deus, e Deus diz para Abacuque: escreve a visão. Não guarda apenas na sua memória, não guarda apenas com você. Deixa um relato para a posteridade. Amados, quando nós olhamos isso aqui, nós vamos compreender assim a importância, a grandeza, a maravilha que é nós termos a palavra de Deus registrada. Nós não valorizamos muito, ou nós não valorizamos como deveríamos valorizar o fato de que Deus deixou a sua própria palavra registrada para nós, porque nós não ficamos à mercê de oráculos, nós não ficamos à mercê de pessoas que se dizem dotadas de uma espiritualidade acima e elevada, nós não ficamos à mercê daqueles que se dizem os portadores da voz de Deus. Nós estamos confiados de que a palavra de Deus está registrada
e que ela pertence a mim, e que ela pertence a você, e que ela consola o fraco, e que ela consola o oprimido, e que ela consola você, e que ela consola a mim, e que ela consola a nós, e que essa é a palavra para todos os povos. Escreve a visão. Deus vai dizer o seguinte: divulga a visão. Ele vai aqui no versículo de número 2, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Dois pontos precisam ser esclarecidos aqui. Essas visões precisariam estar de tal forma, ou bem escritas, de tal forma, que aquele que divulgava a mensagem, ele não parasse para ler a mensagem, ele pudesse ler a mensagem correndo. É como se fosse o grande mensageiro de uma grande vitória, trazendo uma grande mensagem, e ele vai percorrendo a cidade, e o povo vai sendo animado por aquela mensagem que vai sendo dita através daquilo que foi gravado em tábuas. Mas também significa dizer que todas as pessoas precisam conhecer o conteúdo daquela mensagem, porque Deus vai dizer para gravar de tal forma que até mesmo quem passa correndo, olha para frente e consiga ler e consiga entender. Deus vai dizer também que aquela visão, aquele fato, aquela promessa precisava ser esperada. Veja aí no verso 3, Deus vai dizer o seguinte: porque a visão ainda está para cumprir. Não cumpriu, mas ainda está para cumprir. Essa visão, ela se cumprirá no tempo determinado. Se apressa para o fim e não falhará. Se parecer demorado, tenha certeza que não tardará. Deus está nos trazendo algumas verdades aqui, amados. A primeira verdade é que a história da humanidade não é um ciclo. Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, eu vou levantar um povo, o povo vai ser subjugado pelos caldeus, o povo vai ser disciplinado, o povo vai ser levado cativo, o povo vai ser destruído. Mas este povo será restaurado, este povo será revigorado. E essa nação que eu utilizei para esse propósito também sofrerá as consequências dos seus atos maus. Deus está dizendo: os maus terão um fim. Os dias maus terão um fim. Amados, o que Deus está dizendo é que a nossa história não é uma história cíclica, no sentido de que as coisas vão indo e voltando, ininterruptamente, sem um propósito, sem uma finalidade. Deus está dizendo que a história da humanidade, ela tem um começo, ela tem um meio e ela vai ter um fim. O progresso dos maus teve um começo, tem a sua progressividade, mas não tardará o dia em que o Senhor julgará os homens maus. Talvez nós possamos perguntar: mas está demorando demais, por que o Senhor não faz nada? E Deus vai dizer: vai ter um fim. O apóstolo Pedro, respondendo algumas questões a respeito da volta de Jesus, ele vai dizer assim: não tarda o dia da volta, porque o dia da volta um dia para o Senhor é como mil anos, mas 1000 anos para o Senhor também pode ser como um dia. O dia em que Deus exterminará a maldade é o dia próximo, está próximo, vai chegar até o fim. Amados, isso é de muito consolo para nós. Porque, como eu já disse na introdução desse sermão, se você olhar para o lado, você vai se deparar com uma pessoa, talvez você não conheça a sua história, talvez você não conheça o seu plano de fundo, mas dentro do coração, da história de cada um de nós, nós temos momentos onde nós nos deparamos com a maldade. Essa semana uma pessoa me disse: pastor, a minha história de vida é uma história de rejeição e abandono.
A minha história de vida é uma história que contém traumas. Eu não merecia, mas aconteceu. Em outra determinada ocasião, uma menina de 14 anos de idade, voltando da escola, cantando uma música qualquer, ao entrar dentro da casa dela, ela é surpreendida por 6 marginais que a amarraram, junto com seu irmão, que já estava feito refém. Enquanto isso, eles saqueavam a casa, e eles sofreram durante 5 horas, 6 horas, torturas físicas e torturas psicológicas. Essas 2 pessoas trazem no seu coração, na sua alma, traumas profundos, medos que são justificados. E talvez durante toda a vida delas, elas se perguntaram: por que isso aconteceu comigo? Por que não pensar então nas meninas nigerianas que são sequestradas pelo grupo Boko Haram na Nigéria, que são levadas para ser escravas sexuais? Por que não pensar então nos cristãos da Coreia do Norte, que ao serem descobertos que são cristãos, eles são levados para viverem uma vida de trabalho forçada com ração mínima de comida? Talvez o que passa no coração de cada um desses amados irmãos é: por que isso aconteceu comigo? Por que Deus não fez nada? Por que eu tive que acontecer? Por quê? Do seu lado tem alguém assim. Talvez até mesmo você passou por isso. Amados, os homens maus, eles podem escapar da justiça humana, mas eles nunca escaparão da justiça divina. Porque o que Deus está dizendo é o seguinte: vai ter um fim. Um versículo que me consola muito é o Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e versículo 4, quando o apóstolo João, ele observa a cidade celestial, e ele vai dizer o seguinte: eu contemplei a cidade de Deus, e ali toda lágrima será enxugada, e toda dor será acabada. Vai ter um fim. Pode demorar, mas a justiça de Deus, o juízo de Deus, a ação de Deus vai acontecer. Amados, neste conflito que nós muitas das vezes vivenciamos, precisamos optar por aquilo que é verdade. Console-se no fato de que, apesar de ter acontecido isso não é obra de Deus, isso não é vontade de Deus, isso não é desejo de Deus, no sentido de que Ele quer infligir mal sobre as nossas vidas, mas é que na sua grandeza, na sua majestade, na sua sabedoria, nos seus propósitos, na sua direção, nos seus caminhos mais altos do que os nossos, Ele entendeu que tudo isso poderia cooperar para um bem, para que a glória de Deus, a graça de Deus pudesse refletir de uma forma mais profunda, mais linda, mais extraordinária, mais resplandecente na sua vida. E se você quer obter o consolo da parte de céus, é que esse sofrimento um dia vai acabar. Terceira verdade, amados, é que a mensagem de Deus sobre consolo continua. É que Deus distingue, Deus faz uma distinção entre o justo e o ímpio. Deus não olha para a humanidade e ele enxerga todos de uma forma só, de um jeito só. Há distinção, sim, entre aqueles que são os pecadores e aqueles que não são os pecadores, salvos pela graça de Jesus. É por isso que ele vai dizer no versículo 4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Deus não trata todos de maneira igual, Deus não trata todos da mesma forma, Deus não enxerga tudo do mesmo jeito. Deus tem clara distinção entre aqueles que são seus e aqueles que não são seus. E a gente pode perceber isso então,
que a característica dos ímpios, em primeiro lugar, é que a relação deles com Deus estava errada. Você observar, Deus vai dizer: eis o soberbo. O soberbo é aquele altivo, é aquele arrogante, é aquele que acha que não precisa de Deus, é aquele que enxerga a vida com seus próprios olhos, fazendo as suas próprias coisas, vivendo a vida da sua própria maneira. Esse é o arrogante. Deus está dizendo: eis o arrogante, eis o soberbo, eis aquele que não se submete, eis aquele que não obedece, eis aquele que se engrandece, eis aquele que confia na sua própria força, na sua própria riqueza, eis aquele que confia em si mesmo, eis o soberbo. Deus distingue claramente. O apóstolo Pedro vai nos alertar contra a soberba da vida, o fato de a gente achar que nós estamos imunes. E o mundo hoje é assim. Nós não precisamos de direção, nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de Bíblia, nós não precisamos de nada. Eu posso viver do jeito que eu quero, da forma que eu acho, da forma que mais me bem apetecer. Eu sou soberbo. Deus distingue o soberbo porque a relação dele com ele mesmo está errada. Diz aí: a sua alma não é reta nele mesmo. O soberbo vive uma esquizofrenia de alma. Ele se porta de uma forma, mas por dentro ele não consegue esconder quem ele é. Ele pode enganar os outros, mas ele não engana a Deus. O seu procedimento externo é um, mas o seu procedimento do coração é outro. Não há coerência de vida. O soberbo é aquele que tem uma relação errada com o seu próximo. Veja aí, no verso de número 5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, é como morte, não se farta, ele se ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui está fazendo referência aos caldeus que o apetite de conquistar todos os povos é insaciável. Eles não têm piedade, eles não têm amor, eles não têm compaixão, eles matam, eles roubam, eles saqueiam, eles se aproveitam. O ímpio é aquele que se aproxima dos outros, não para servir, não para se doar, mas o ímpio é aquele que se aproxima para sugar, para tirar, para roubar, para matar, para destruir. O ímpio é aquele que quer tirar vantagem, mas não quer dar a vantagem. O ímpio é aquele que quer tirar as coisas, mas não se dispõe a dar as coisas. O ímpio tem uma relação muito conturbada com o seu próximo. Com Deus, consigo mesmo, com o outro. Mas quem é o justo? O justo, amados. Em primeiro lugar, Deus distingue o justo, porque o justo é aquele que confia na palavra de Deus. Observe todo o contexto de Abacuque. Abacuque, ele conhece algumas verdades de Deus. Ele conhece a Deus, ele conhece quem Deus é. Ele tem algumas crises, existem alguns conflitos na alma, algumas respostas que ele tenta entender, mas ele não consegue entender. Mas mesmo que ele não consiga entender, ele confia na palavra de Deus. Ele prefere obedecer a Deus, obedecer a palavra, crer em Deus, ter fé em Deus, a crer nos seus próprios sentimentos, a crer nas suas próprias razões. Abacuque prefere confiar na palavra do que confiar em si mesmo. Amados, aqui está o princípio da fé. Nós precisamos crer naquilo que está revelado e não naquilo que nós sentimos. Crer não é somente ter consciência e ter sabedoria e ter conhecimento, mas crer é ter o conhecimento e praticar o conhecimento, ainda que não entendamos na plenitude, na profundidade, aquilo que nós sabemos.
Por que que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Eu não sei, mas eu sei que há um Deus que é santo, que é puro, que é imutável. Ele é o meu Deus, Ele é o Deus da minha aliança, Ele é o Senhor da minha vida. Nele não pode haver maldade. Então este Deus que está acima de tudo, está acima de todos, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele conhece o princípio, Ele conhece o fim. Este Deus controla a minha vida. Então é este Deus que vai conduzindo. Não importa as situações que eu passei, que eu vivi, eu prefiro confiar que os caminhos de Deus são mais puros, mais perfeitos, mais agradáveis do que os meus. Não entendo, mas eu creio. O justo é aquele que Deus declara justo. E aí nós vamos entrar no escopo de toda a teologia bíblica, principalmente Romanos. Paulo vai dizer que a justificação, ela vem da parte de Deus. O justo, ele não conquista a justiça. O justo é declarado justo por Deus. É uma vez só. O momento em que Deus olha para nós e diz, você está justificado. O crente mais imaturo, o crente mais simples, o crente menos versado é tão justificado quanto os mais santos apóstolos que já pisaram nessa terra. A justificação é uma só. Deus declara justo. O justo é aquele que Deus justifica por méritos de outra pessoa. Porque nós temos que nos apresentar diante de Deus e por causa das nossas obras nós seríamos fatalmente condenados por Deus. Por mais boas, por mais puras, por mais bem intencionadas que as nossas obras se apresentem diante de Deus, a palavra de Deus diz que as nossas boas obras são como um trapo de imundícia e não servem para estar diante da presença de Deus. Nós não podemos, em hipótese alguma, apresentar alguma obra de obediência diante de Deus que não seja manchada pelo pecado. Então, é necessário que uma outra pessoa pague o preço de justiça. Porque se nós nos apresentássemos no tribunal de Deus, nós seríamos fatalmente condenados. Então é necessário que Jesus, que veio, o Filho de Deus, encarnado de Deus, nascido de mulher, nascido da Virgem, viveu entre nós sem pecado, cheio de graça e cheio de verdade, morreu na cruz, de uma forma cruel, de uma forma maldita, pendurado no madeiro. Ali naquela cruz, ele recebe a ira de Deus, ele recebe o cálice de Deus, ele recebe todos os pecados desse mundo, ele recebe o meu pecado, ele recebe o seu pecado, e este pecado foi conduzido, lavrado, abarcado pela pessoa de Cristo. A ira de Deus se repousou sobre Jesus, e Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas diz a palavra de Deus que ao terceiro dia ele ressurge vitoriosamente, poderosamente, ele desce ao céu, ele ressurge de uma forma gloriosa, e então ali houve o pagamento pelas nossas dívidas, houve o pagamento pelos nossos pecados, houve a conquista da nossa justificação pela pessoa maravilhosa de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é graça de Deus, favor de Deus, justificação de Deus para a minha vida, para a sua vida. Nós somos justificados por causa de Cristo Jesus. O justo é justo por causa de Jesus. Mas o justo também é justo por causa da fé. É justificado mediante a fé. Nós não somos justificados porque nós temos fé. Na nossa justificação é instrumentalizada pela fé. Essa fé nem é nossa. Essa fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Essa fé significa dizer que nós cremos naquilo que Jesus Cristo fez e nós obedecemos aquilo que Jesus Cristo manda. Fé está intimamente ligada a saber, a obedecer. A saber e a viver. Deus distingue. Por um lado, o ímpio vive de acordo com as suas obras. Por outro lado, o justo vive por causa da obra de Jesus. O ímpio vive da forma que acha que ele deve viver, da forma que ele acha que ele
pode viver e morre. O justo mata a si mesmo. Cristo vive nele. Ele vive pela fé. Ele vive eternamente. Amados, eu quero só concluir. Como é que a gente vive com todas essas coisas? Na confiança, amados, de que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. E Ele contempla os bons, contempla os maus. E que o Senhor não permanece inerte, e que o Senhor não permanece parado. De que o Senhor agirá. É de que o que o Senhor conhece a mim e conhece a você, Ele sabe das nossas angústias, sabe das nossas crises, sabe dos nossos traumas. Conhece as nossas dificuldades, conhece os pontos onde nós choramos copiosamente, choramos de soluçar. Jesus sabe exatamente onde dói no seu coração, na sua alma. Aqueles que infligiram mal sobre a sua vida certamente pagarão, se não houver arrependimento. Mas por outro lado, Jesus também te conhece como o filho dele, justificado por ele, amado por ele, salvo por ele, conduzido por ele, glorificado por ele. Apesar de todas as coisas que aconteçam, que venham a acontecer, Deus te conhece profundamente. Este mesmo Deus que te conhece é o Deus que te justificou. Ele te chamou, Ele te justificou, Ele te santificou, Ele vai te glorificar, e Ele te glorificou. Nosso consolo é esse. A nossa esperança é essa. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde.